Deus seja louvado. Mais uma vez, eu quero saudar a Igreja do Senhor, saudar aqueles que nos visitam nessa manhã, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe a vida de todos. Essa nossa expectativa, todo domingo, é que nós cultuemos ao nosso Deus em espírito e em verdade, um culto verdadeiro, cristocêntrico, teocêntrico, e expor a Escritura Sagrada. Esse é o momento central do culto que nós oferecemos ao nosso Deus, particularmente do culto presbiteriano, reformado. E nós queremos dar sequência nessa manhã, então, na nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Por isso eu convido a todos a que abramos a Escritura Sagrada com temor e tremor, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 13. Capítulo 3 de Efésios, versos 1 a 13. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coherdeiros da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Agora você entende porque é que Pedro diz que tem textos de Paulo difíceis de entender, de difícil compreensão. Numa leitura básica você já percebe a dificuldade da passagem. Queridos, a mensagem do Evangelho todas as suas implicações é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus. Cristãos, líderes ao longo da história dos séculos, começando pelos primeiros séculos da história da igreja, que nós temos registrado no período da patrística, dos pais da igreja, houve 10 grandes perseguições do Império Romano à igreja, começando por Nero e indo até Diocleciano, imperador romano. A igreja sobreviveu a isso. A igreja foi massacrada, em alguns lugares quase que exterminada, mas a igreja sobreviveu. Ao longo da história a igreja passou por isso. E isso teve fim com o Edito de Milão de Constantino, no ano 313, pondo fim às perseguições. Alguns anos depois foi, então, o imperador
do Oriente foi legalizado, o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano ainda no século IV. Mas nunca deixou de haver perseguições à igreja e de líderes cristãos serem perseguidos, presos, torturados por causa dessa mensagem, da mensagem do Evangelho a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Mas muitos, mesmo assim, muitos têm se mantido fiéis, deram a sua vida por isso, torturados e presos por isso. O apóstolo Paulo foi um deles. Foi um deles. No capítulo 1, acompanhe o raciocínio do que nós vimos até aqui. No capítulo 1, Paulo, ele bendisse a Deus e expôs as bênçãos que Deus concedeu à sua igreja em Cristo. Aquele plano eterno, redentor, do qual os efésios que creram faziam parte. Eles foram alvos, eles foram aqueles dentre a humanidade que foram alvos da graça de Deus, dentre a humanidade caída, que Deus estendeu a sua graça. Esse plano salvador tem o envolvimento do Deus triuno, da Trindade. O Pai, que elegeu e predestinou um povo antes da fundação do mundo. O Deus Filho, que veio a esse mundo e morreu, redimiu esse povo dos seus pecados, morreu pelos pecados desse povo. E o Espírito Santo, que atrai esse povo mediante a pregação do Evangelho, sela esse povo para o dia da redenção e penhora esse povo. Ele é o penhor da nossa herança. Depois, dos versos 15 a 23, Paulo ora pelos Efésios, no capítulo 1, para que eles compreendam isso. Que Deus traga iluminação, pleno conhecimento de Deus e da obra de Deus. Todo esse plano que Deus havia elaborado, que Paulo está expondo aqui. No capítulo 2, Paulo começa a falar da graça de Deus. Da salvação pela graça, mediante a fé, sem as obras da lei, sem as obras. Deus elege um povo, entrega esse povo para Cristo e atrai esse povo que Ele quis salvar. Isso Deus faz em virtude do estado natural que a humanidade se encontra diante de Deus. Paulo lista isso, de mortos em delitos e pecados e de escravidão, segundo o curso desse mundo, segundo Satanás e segundo as inclinações da sua carne. E por natureza éramos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, Paulo começa a apresentar o que Deus fez. Sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E isso Deus fez pela graça mediante a fé. Isso é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. E dos versos 11 a 22 do capítulo 2, Paulo se utiliza da mesma estrutura para destacar a graça de Deus em favor dos efésios. Mas agora, ele descreve a situação dos efésios antes de Cristo, de que eles, como gentios, eles que não faziam parte do povo de Deus, agora foram incluídos no povo de Deus, destacando aquilo que Deus fez por eles. Deus destruiu a parede de separação, derrubou o que havia entre judeus e gentios, e Ele fez a paz entre os povos. Ou seja, aqui você fecha o pensamento. Esse povo que Deus planejou salvar na eternidade, então nós ficamos sabendo agora que ele é formado de judeus e gentios, das gentes, pessoas de todos os povos, tribos, nações e línguas e raças. Esse povo que Deus concebeu. E Paulo finaliza dizendo o que é a igreja. Nós somos a família de Deus, a pátria, concidadãos dos santos, e nós somos um templo vivo dedicado ao Senhor. Esse povo forma o povo que tem uma aliança com Deus. No capítulo 3 aqui, nós vamos ver a respeito do ministério de Paulo, e o que ele chama aqui de mistério de Cristo. O que ele usa esse termo aqui. Paulo vai falar a respeito do seu próprio ministério, ele vai explicar aqui a razão da sua prisão, e qual é o mistério divino do qual ele é ministro. Trocando em miúdos, Paulo vai dizer o seguinte: Deus me vocacionou para o ministério, para pregar essa mensagem que eu estou pregando a vocês. Esse que é o mistério de Cristo, que é a razão pela qual eu estou preso aqui. A razão de eu estar preso é porque Deus me chamou para ser ministro, pregador deste evangelho
que eu estou pregando a vocês. Ele diz aqui, resumidamente eu passei para vocês. Resumidamente, Paulo passou. Tá? Então nós vamos ver em detalhes isso. Essa passagem, ela é muito profunda. E ela não é fácil de absorver todos os seus detalhes aqui. É muito difícil expor todos os seus detalhes pela riqueza da passagem. Eu tive um professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu lembro que ele disse assim, eu jamais escolheria pregar essa mensagem. Assim, quando a gente salta, né? Vou pregar uma mensagem hoje. Eu não escolheria essa mensagem para pregar. Mas, como nós pregamos expositivamente em sequência, uma hora ou outra nós vamos passar em todos os assuntos da Escritura. Então nós temos que passar, certo? Um detalhe, uma consideração para que você entenda aqui. Nessa passagem aqui há uma digressão. Vou explicar o que é isso. Tudo que está entre os versos 1 e 14, quando Paulo faz a sua segunda oração pelos Efésios, aqui, você dá uma olhada, iniciado pela expressão aqui no verso 1, por esta causa, é uma provável digressão, ou seja, é como se fosse um desvio momentâneo do assunto do qual Paulo está escrevendo. Ele inicia, que isso é um recurso literário muito comum em Paulo, ele faz isso direto nas suas cartas. Tá? Se você prestar atenção. Ou seja, Paulo inicia no verso 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Aí ele abre como se fosse um parênteses entre os versos 2 e o verso 13. E ele volta a orar pelos Efésios no verso 14. Veja a continuidade do texto aí, verso 1 e verso 14. Por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós gentios. Veja o verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então ele inicia no verso 1, ele faz uma digressão e ele volta no verso 14. Tá? Essa é a estrutura da passagem. É mais ou menos assim. Parece que Paulo inicia no verso 1 e ele está pronto para orar pelos Efésios. Uma segunda vez. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, Paulo vai orar. Mas antes de prosseguir, ele faz essa digressão desses versos e depois volta ao ponto na oração dele que nós estudaremos no próximo domingo. Tá? Essa digressão que nós veremos hoje também, ou esse que está imbuído aqui nessa passagem, onde Paulo vai explicar o seu chamado, seu ministério, a revelação de Deus a ele acerca do mistério de Cristo, algo que estava oculto no passado, mas revelado agora com a vinda de Cristo, do qual ele é ministro. Foi revelado, ele é ministro de que nesse tempo judeus e gentios se tornariam um só corpo. Ele foi constituído ministro desse evangelho e essa é a razão pela qual Paulo está preso. Hoje ele vai dizer isso provavelmente para consolar os efésios que souberam da sua prisão, da prisão do seu apóstolo. Então eu separei aqui em 5 partes destacadas, para que fique mais claro, assim, no momento da exposição. Tá? Podem ter outras divisões, mas eu preferi nesse sentido, porque eu creio que vai ficar mais claro. Primeira parte destacada está no verso 1. Paulo inicia com a expressão, por esta causa. Vejam aí, por esta causa, sempre que um texto começa assim, você tem que voltar atrás, porque ele está introduzindo algo do que ele está falando, do que ele vinha falando. Quando Paulo diz, por esta causa, que causa é essa? Esta causa ele apresentou no capítulo 2. Deus, em sua graça, por meio de Cristo, abriu o caminho da salvação para os gentios. É o que ele falou dos versos 11 a 22. Certo? Ele abriu o caminho para os gentios, eles foram incluídos, aproximados de Deus e do povo de Deus, porque naquele tempo eles estavam sem Cristo, estranhos às alianças, separados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Eles foram aproximados pelo seu sangue, Deus derrubou a parede de separação que estava entre os povos, entre os judeus e gentios, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ele criou em si mesmo, de judeus e gentios, um novo homem, uma nova humanidade, uma nova raça, e reconciliou ambos em um só corpo, por meio da cruz. Por esta causa, tá? Essa é a sequência de Paulo. Em Cristo, Deus fez uma nova raça, que está reconciliada com Ele, formada de judeus e gentios, que antes de Cristo estavam separados em inimizade, mas que agora, por meio do sangue de Jesus Cristo, estão unidos num só corpo, que é a igreja, que é um novo homem, que é uma pátria, que é um templo vivo, que é a família de Deus. Deus abriu o caminho da salvação para os povos, para fazerem parte do seu povo, de maneira que hoje o povo de Deus não é mais étnico, como a nação de Israel, mas ele é formado dentre todos os povos. Então, veja a sequência agora: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios. O que Paulo está dizendo? É por causa dessa mensagem que eu estou preso. É porque eu prego, eu sou pregador dessa mensagem, é que eu estou aqui, na prisão. Lembra que Paulo está escrevendo da sua primeira prisão em Roma, certo? Na verdade, ele diz assim, a NAA já traduz assim corretamente. Na verdade, ele diz: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. O verbo não está no grego aqui, eu sou. Por isso que ele emenda no verso 14. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, me ponho de joelhos diante do Pai, diante de vocês, e vai interceder por eles. Tá? É como se Paulo estivesse lembrando eles. Como se Paulo lembrasse eles. Retornando a Jerusalém, me encontrei com os presbíteros em Éfeso. Vocês lembram disso? Em Atos capítulo 20. Quando eu chego em Jerusalém, Paulo vai ao templo, ele é preso por falsas acusações por parte dos judeus. Paulo é enviado a Cesareia, onde ele fica 2 anos preso em Cesareia. E para fugir em Cesareia da influência judaica no processo judicial, Paulo, por ter cidadania romana, ele apela para ser julgado pelo imperador romano em Roma. Ele é conduzido a Roma, então, e ele é preso numa casa domiciliar, alugada. Provavelmente, há variações em datas, entre o ano 60 e 62. E Paulo, onde ele está aqui, de onde ele prega o evangelho, de onde ele escreve essa carta aos Efésios. Por isso que Paulo diz: por esta causa, que ele relatou no capítulo 2, eu estou aqui, porque eu prego isso. Porque a fidelidade em fazer a obra de Deus, irmãos, em trazer a mensagem de Deus, tem consequências. Sempre tem consequências. E os judeus começaram a persegui-lo e a delatá-lo ao Império Romano. O tempo todo. Essa é a razão de eu estar preso aqui. Mas eu fiz isso, Paulo diz, eu estou preso em Roma sob acusações, mas por amor de vocês, Paulo diz, por pregar a salvação aos gentios, de que Deus, em sua graça, Ele abriu o caminho do perdão de pecados e da salvação a um povo que não era povo, não somente aos judeus que creem, mas aos gentios que creem também. Por causa da minha fidelidade, eu estou aqui preso. Essa é a primeira parte destacada do texto. Na segunda, dos versos 2 a 4, Paulo começa a explicar melhor essa situação. Veja o que ele diz, então. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Então, ele verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Se é que vocês ouviram, eu estou aqui preso. Se é que vocês ouviram a respeito, aí na igreja, a respeito da administração, é isso que significa dispensação. A administração da graça de Deus, da responsabilidade que me foi confiada, como ministro do Evangelho, em favor de vocês, por amor de vocês. É por causa dessa mensagem que eu estou preso. Mas eu creio que vocês ouviram
a respeito da graça de Deus, dessa responsabilidade que me foi confiada, como ministro do Evangelho por amor de vocês. Verso 3. Pois segundo uma revelação, ele está explicando a razão dele estar ali e essa mensagem do Evangelho. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Ele vai explicar daqui a pouco o que é esse mistério, tá? Conforme escrevi há pouco resumidamente. Eu pensei se eu ia dizer isso, mas eu vou dizer. Essa palavrinha mistério tem sido pega hoje em dia e tem sido destacada de uma maneira bem estranha, bem diferente. As pessoas pegam esse mistério como se fosse algo que Deus, em particular, revelasse para essa pessoa em particular, e que ela fosse iluminada para isso. Ela disse: Deus me deu um mistério, e todo mundo tem que crer naquilo, porque é um mistério só para ela, para um iniciado. O mundo evangélico, não generalizando, tem feito isso. Mas, irmãos, é muito maior do que isso. Não tem a ver com isso. Diz respeito a algo muito maior. Esse mistério diz respeito aos planos eternos, soberanos de Deus, executados na história da redenção. Os decretos de Deus. Esse mistério, Paulo diz que ele escreveu há pouco, resumidamente. Ele está se referindo ao capítulo 2. Eu escrevi em poucas palavras para vocês da derrubada da parede de separação e da inclusão dos gentios na igreja. Deus abrindo a porta da salvação para os gentios, aproximando-os do seu povo. Ele diz que, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer esse mistério. Qual é o ponto aqui? Você lembra, eu disse isso semana passada. Israel era o povo que Deus escolheu dentre todos os povos para ser seu. Era o único povo. Deus deu a somente à nação de Israel os privilégios da aliança. Mas agora, Paulo é chamado por Deus para evangelizar os gentios, afirmando que desde a eternidade, esse é o ponto, ele vai dizer na sequência, desde a eternidade fazia parte dos planos de Deus que os gentios e outros povos fossem incluídos no projeto de salvação. Esse era o plano de Deus que fica claro agora. Ele estava oculto em Deus, mas agora me foi revelado. Eu que sou apóstolo de Jesus Cristo. E isso Paulo diz que foi dado por revelação. Deus lhe revelou, nós não sabemos o momento. Talvez na estrada de Damasco, no momento da sua conversão, talvez quando ele subiu, que ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, no terceiro céu, não sei. Não há como sabermos. Deus lhe revelou, e ele acabou de escrever resumidamente que os gentios pela fé em Jesus faziam parte do povo de Deus. Veja o que ele diz no verso 4 agora, na sequência, explicando. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Quando vocês lerem aí na igreja o que eu estou escrevendo, vocês irão compreender. Vocês irão compreender. Ao lerem esta carta, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Me foi revelado, veio de Deus. Assim que vocês baterem o olho na carta, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá? Então, fechando. A dispensação ou a administração, tem uma palavra aqui que é roiconomia. Essa administração que Deus confiou, que Deus impôs a Paulo para pregar aos Efésios, antes era um mistério, mas agora Deus estava revelando esse mistério dos seus planos eternos plenamente por meio do ministério de Paulo de pregar o evangelho aos gentios. Assim sendo, judeus e gentios são membros do mesmo corpo da igreja. É isso mais ou menos que Paulo está dizendo. Agora veja na sequência como é isso. Paulo vai explicar em terceiro lugar esse mistério de Cristo, versos 5 e 6.
versos 5 e 6. Então, o mistério de Cristo, na sequência, né? Em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Pela fé, a porta da salvação foi aberta aos gentios, para que eles fossem perdoados e recebidos no povo de Deus. As pessoas que viveram em outras gerações, como no Antigo Testamento e antes do período de Pentecostes, tinham um conhecimento de Deus, é claro, e da graça de Deus também. Porém, não no mesmo grau que foi revelado agora. Não na mesma plenitude que foi revelado agora. Aquele conhecimento não era tão abrangente como a revelação que nós recebemos por meio e com a vinda de Cristo Jesus. Por isso que a revelação de Deus ela é progressiva. O Antigo Testamento, ele prenunciou que a graça de Deus seria estendida aos gentios. Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou lhe abençoar, você será uma grande nação, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E em ti, do teu descendente, da tua descendência, virá aquele por meio do qual todas as nações da terra serão abençoadas. Estava prenunciado lá. Mas a igualdade, a unidade, por assim dizer, entre judeus e gentios na igreja, em um só corpo, era um mistério não totalmente revelado. Não totalmente revelado. Agora, por meio de Cristo Jesus, ou seja, por meio da sua vinda, por meio do seu ministério, da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, e por meio da pregação dos apóstolos, ficou mais claro esse mistério. Que Deus tinha esse plano desde o começo, de não somente reconciliar o mundo caído consigo mesmo, mas de ter esse povo para si dentre todas as nações, derrubando a barreira, o muro de separação. Por isso que hoje judeus e gentios compartilham do mesmo privilégio no corpo de Cristo, e essa é a razão pela qual Paulo está preso. Os judeus perseguiam Paulo por causa disso. Delatavam Paulo às autoridades romanas. Esse é o ponto. E essa revelação, Paulo diz aqui, no verso 5 ainda, ela não foi dada somente a ele, mas aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Foi esse grupo seleto que recebeu a revelação divina. Não são os apóstolos modernos. Porque é isso que eles querem advogar para si. Ter controle sobre regiões. Eu não estou generalizando, tá, gente? Mas o apóstolo, ele tem revelações da parte de Deus, ele é inspirado nesse sentido, ele registra a Escritura. E Paulo diz, é esse grupo que recebeu a revelação divina. Não foi isso que aconteceu em Atos capítulo 10, quando o apóstolo Pedro tem uma visão, e ele é enviado na casa de Cornélio, um gentil, para pregar o Evangelho, e depois ele é questionado no capítulo 11 pelos judeus de Jerusalém. Aí Pedro diz, mas Deus abriu a porta para eles e o mesmo sinal aconteceu com eles que aconteceu conosco. Cumprindo o ide de Jesus. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Jerusalém até Atos capítulo 8, 7 e 8. Capítulo 8 o evangelho vai para Samaria. Capítulo 10 o evangelho vai para os gentios. Depois você tem capítulo 19, os crentes, os discípulos de João Batista, fechando o quadro, os crentes que representam os crentes do Antigo Testamento. Então, Pedro tem essa visão de que o evangelho foi revelado a ele, que ele tinha que pregar o evangelho aos gentios. E eis o mistério está no verso 6. Que mistério é esse? Que Paulo, pela razão pela qual Paulo está preso, por ser chamado, vocacionado, a pregar essa mensagem que foi lhe dada por revelação
da parte de Deus, que é o mistério de Cristo. E Paulo diz: eu espero que vocês entendam essa responsabilidade que me foi confiada. E vocês vão compreender quando vocês lerem isso que eu estou dizendo. O mistério, verso 6, a saber que os gentios são, 3 adjetivos, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Esse é o mistério do qual Paulo é constituído ministro. E é por isso que ele foi perseguido. E é por isso que ele está preso. Os 3 adjetivos, os gentios são co-herdeiros, ou seja, herdeiros com. Eles são herdeiros da herança, da promessa de vida, juntamente com os judeus que creem. Os gentios hoje são co-herdeiros. O judeu não poderia ouvir isso. O judeu não crente não suportaria isso. O gentio sendo incluído, co-herdeiro no povo de Deus, herdeiro das promessas de Deus, não, isso não. Mas Paulo diz, eu fui chamado foi-me revelado esse mistério. Segundo, membros do mesmo corpo, literalmente co-corpo. No grego é co-herdeiros, co-corpo, co-participantes. Um corpo conjunto. A igreja, judeus e gentios têm a mesma posição e os privilégios na igreja. Ambos fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que creem no cabeça que é Jesus Cristo. E são coparticipantes das promessas em Cristo Jesus. Eles participam das promessas de Deus em Cristo Jesus, ou talvez a referência que Paulo está fazendo é a pessoa do Espírito Santo, que é o que ele disse no capítulo 1, verso 13. O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. Talvez seja isso. Ele que é o penhor, a nossa garantia até o resgate de Deus. Até o último dia da história da redenção, quando for por fim a esse mundo. Por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho. Não há outro meio de salvação. Não há outro modo de sermos co-herdeiros das promessas, membros do corpo de Cristo e coparticipante das promessas. Não há outro meio. É por meio do Evangelho. Queridos, que plano grandioso. Que plano magnífico que o Novo Testamento nos traz essa luz, revelado com a vinda de Cristo. Você percebeu isso? Por centenas e centenas de anos, Deus tratou com apenas um povo em particular, a nação de Israel, como sendo o seu povo peculiar. Deus se revelou a esse povo, Deus deu a sua lei, Deus deu o culto, Deus deu o tabernáculo, Deus deu o templo, Deus deu os sacerdotes, Deus deu o sistema de sacrifícios, Deus deu as promessas, mas agora Ele revelou mais uma parte do seu plano, que Ele nunca quis salvar apenas Israel, mas era abrir o caminho da salvação para outros povos. A porta que era restrita antes a um povo só está aberta para todos os povos, para as pessoas mais distintas que há nesse mundo, formando um só corpo por meio da fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo faz parte da igreja, é meu irmão, é minha irmã, seja de onde ele for. Esse é o mistério. Em quarto lugar, versos 7 a 12, então, Paulo fala do seu ministério. Ele falou do mistério que ele foi chamado para pregar. Agora, o seu ministério, de que ele foi constituído ministro, então, dessa mensagem do Evangelho, e que esse é o motivo pelo qual ele está em cadeias, pelo qual ele está preso em Roma. Veja aí no verso 7. Do qual, que é o Evangelho, ele finaliza o verso 6, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder.
Deus me constituiu ministro. A palavra grega aqui para ministro é diáconos, que às vezes nós temos o termo ministro em alto relevo, né? É um ministro, mas a palavra diáconos é servo. É servo. Deus me constituiu servo do Evangelho, ministro do Evangelho. E Deus fez isso pelo dom da graça de Deus a ele concedida. O ministério de Paulo é fruto da graça de Deus. Ele não se autoconstituiu, foi pela graça de Deus. E Paulo diz que isso foi concedido segundo o poder de Deus que o capacitou a servir como servo de Deus. É o poder de Deus que o capacita a ser ministro do Evangelho. De perseguidor, de fariseu, torna-se apóstolo, ministro de Cristo, do Evangelho, do mistério divino, perseguido e preso por conta dele. E Paulo via isso, o seu chamado, como da graça de Deus. Você me pergunta por quê? Está aí no verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Por que Paulo via como uma graça? Porque ele se via assim. Ele olhava para trás e ele lembrava do que havia feito. Ele havia perseguido a igreja de Deus. Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja, com cartas das autoridades judaicas para arrancar os cristãos das suas reuniões e prendê-los. Paulo foi aquele que testemunhou a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Diz lá que as vestes de Estevão estavam aos pés de um jovem chamado Saulo. Era ele que estava lá, cúmplice daquilo. Quando ele olha para trás, ele diz: eu sou o menor de todos. O meu chamado hoje é pela graça de Deus, porque eu... 1 Timóteo 1, verso 15 e 16, ele diz: ele se define como o principal dos pecadores, para que se evidenciasse nele a graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo era consciente de que se existia alguém indigno nesse mundo de merecer algo, era ele. Eu acho que seria uma boa nós seguir o exemplo de Paulo, vocês não acham? Nesse sentido, é uma boa o cristão ou o ser humano seguir esse exemplo. Eu não sou digno. Qualquer coisa que venha acontecer comigo da parte de Deus é graça de Deus. Ele se via assim. Por isso ele se sente o menor de todos. E por isso ele considerava que o seu chamado de pregador era uma graça. Agora veja como ele define a mensagem que ele, Paulo, prega, a ele confiada. É a mensagem do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A gente não sabe nem expressar isso aqui. Exatamente o que Paulo está dizendo, a gente não consegue nem expressar. É uma coisa tão grande, esse evangelho é tão profundo, essa mensagem é tão poderosa, as insondáveis riquezas do evangelho de Cristo vai muito além da minha e da sua compreensão. Muito além. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu sou ministro desse evangelho. Deus me chamou para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, verso 9, e manifestar qual seja a dispensação, a administração ou economia do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Deus me chamou para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a administração desse mistério por Deus na história. Manifestar Deus administrando esse mistério na história, oculto em Deus no passado, mas agora, claro, com a vinda de Jesus Cristo, o Salvador de judeus e gentios. Agora está claro isso.
Deus escolhe Paulo, o menor de todos, como seu servo, e lhe capacita com esse poder, lhe deu revelação, entendimento do mistério de Deus para expor ao mundo gentílico a mensagem que mudou o mundo, transformou vidas. Com qual objetivo? Qual é a finalidade? Versos 10 e 11, veja aí, para quê? Que diz respeito à finalidade. Pela igreja, vejam isso, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou tentar resumir aqui, qual é o objetivo, então, de Paulo, o menor de todos, diácono de Deus, capacitado por Deus, recebendo revelação de Deus, entendimento dos mistérios de Deus, escrevendo à igreja, pregando à igreja, para expor essa mensagem. O objetivo é que, segundo o propósito de Deus, verso 11, que é um propósito eterno, antes que houvesse mundo, concebido na eternidade, que Deus estabeleceu em Cristo e que Ele vem realizando no tempo, todo esse projeto, esse propósito, que o Pai elegeu um povo na eternidade, Cristo morreu pelos pecados desse povo, o Espírito Santo vem selando esse povo, desde o dia que ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, atraindo esse povo por meio do Evangelho de Cristo, povo que estava morto nos seus delitos e pecados, um povo que Deus faz de judeus e gentios, essa nova raça. Tudo isso, esse propósito eterno de Deus estabelecido em Cristo, tem uma finalidade, verso 10, para que pela igreja, a multiforme, muito variado, múltiplo, de cores diferentes, nesse sentido, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos seres angélicos. Pela graça de Deus, na igreja, agindo na igreja, elegendo um povo, salvando um povo, perdoando um povo, os pecados desse povo, criando um novo homem, um corpo formado de judeus e gentios dentre os povos por meio de Cristo, pela igreja ficasse conhecida a sabedoria de Deus, ela se tornasse conhecida dos principados e potestades, para que a criação de Deus contemple a sabedoria do seu Criador. Para que a criação contemple, Pedro diz isso, capítulo 1, verso 12, a respeito dos anjos, na sua carta, a eles, aos apóstolos, do Novo Testamento, ele fala do Espírito de Cristo neles, nos profetas do Antigo Testamento. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Entender como é que isso funciona. Paulo diz, tudo isso é para que a sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos seres angelicais, para que a criatura contemple a sabedoria do seu Criador. Talvez mais do que isso, alguns intérpretes entendem, por causa do capítulo 6, nós vamos chegar lá no capítulo 6, que esses principados e potestades sejam anjos caídos, que Paulo está se referindo aqui no capítulo 3. Os demônios. Esses demônios. Ou seja, então seria assim, para que pela igreja a sabedoria de Deus fosse manifesta a esses anjos caídos. Pela igreja, Deus calhe a boca dos demônios e demonstre a sua sabedoria a eles. Sua sabedoria a eles. Verso 12, e resulta não somente nisso, o ministério de Paulo e a pregação desse Evangelho, mas em Cristo Jesus o nosso Senhor, pelo qual, verso 12, temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Por meio de Cristo, pela fé, hoje, já
temos acesso ao Pai com confiança. Ele disse isso no capítulo 2, verso 18, ele havia dito. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por que com confiança? Porque nós sabemos que é o meio que o Pai estabeleceu para chegarmos a Ele, é Jesus Cristo. De maneira que todo aquele que crê no Evangelho de Cristo, ele tem ousadia, ele tem confiança para chegar na presença de Deus, adorar a Deus, interceder, orar a Deus e saber que Deus o ouve, Deus o responde, Deus o abençoa, Deus fala com o seu povo, Deus responde às orações do seu povo. E então Paulo conclui no verso 13, veja a conclusão. Portanto, aqui ele fecha o seu raciocínio e ele vai fazer esta aplicação final, por assim dizer. Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aqui que nós tiramos a impressão de que quando os efésios e aqueles crentes da região da Ásia, talvez, souberam da prisão de Paulo, eles ficaram desanimados, desfalecidos, tristes. Nosso apóstolo está preso por pregar esse evangelho, o evangelho do reino de Deus. E aí Paulo, quando ele explica a razão dele estar preso, que é porque ele foi constituído dessa mensagem que mudou, revolucionária, oculta em Deus, mas revelada agora, Paulo diz para eles: não desanime porque eu estou preso. Vocês não têm que ficar tristes. Não se preocupem. Eu estou aqui por esta causa, por pregar o evangelho da salvação em Cristo a vocês, gentios. É por isso que eu estou aqui. Esse era o plano de Deus desde sempre. Não desfaleçam na alma, não se entristeçam. Fazia parte dos decretos de Deus. Eu apenas sou, pela graça de Deus, ministro deste projeto, desta mensagem. Portanto, regozijem-se com isso, pois nisso está a vossa glória. O fruto disso, qual é o fruto da mensagem de Paulo e até mesmo da prisão de Paulo? É bênção para os gentios, salvação para os gentios, luz para os gentios. Portanto, como se Paulo dissesse: bendigam a Deus. Eu iniciei assim a carta, não iniciei? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contemplando todo esse plano aqui, da redenção. Como é que a gente conclui, meus irmãos? Esta é a razão de Paulo estar aqui, preso em Roma, porque ele foi chamado para isso. Pregador dessa mensagem que mudaria vidas, transformaria o mundo, das quais os efésios faziam parte. Algo oculto em Deus, revelado, dado a conhecer a ele, o menor de todos, mas foi pela graça de Deus, a saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo, por meio do Evangelho. Deus abriu o caminho da salvação para os gentios, do qual nós fazemos parte. Os brasileiros eram gentios, os chineses eram gentios, os alemães eram gentios, os africanos eram gentios. O mundo era dividido entre judeus e os outros povos. Para que hoje, por meio de Cristo, fizéssemos parte de um povo que crê. Isso vindo de um plano estabelecido desde a eternidade. Pode caber na sua mente isso? Um plano estabelecido antes que houvesse mundo, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Que maravilha, que plano glorioso. Queridos, esse texto, ele nos ensina algumas coisas. Primeiro, a unidade orgânica da Escritura. Deu para pegar isso aqui? Aqui está implícito o conceito de unidade da Escritura. Você lê o Antigo Testamento à luz do Novo, o Novo à luz do Antigo, e você tem o conceito de unidade e continuidade da Escritura. A Bíblia é uma unidade orgânica.
De maneira também que a revelação de Deus é progressiva. Deus começou revelando e foi revelando cada vez mais, até que chegasse no clímax da história da redenção, na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne pregou a palavra de Deus entre nós, porque Ele é a palavra de Deus, registrada pelos apóstolos. Registrada pelos apóstolos, as Escrituras Sagradas, de onde nós temos toda a vontade de Deus. Então, se você e eu temos luz hoje para conhecer a vontade de Deus, é porque foi revelado na Escritura Sagrada, por meio dos profetas e apóstolos. É por isso que eu e você temos luz. É daí que vem a luz para compreendermos a vontade de Deus. Por isso eu queria começar dizendo, ou finalizar dizendo, ame a Escritura. Ame a palavra de Deus. É a revelação final, definitiva, completa de Deus. O cânon está fechado. Você não precisa procurar em outras fontes. A revelação já foi dada a Paulo, aos profetas e aos apóstolos, que registraram o cânon bíblico, palavra de Deus, texto inspirado, inerrante, autoritativo, verdadeiro em todas as suas afirmações. Do que você e eu precisamos não é de revelação, e nem no sentido dos escritores bíblicos, inspiração, mas é iluminação, para compreendermos todo esse plano de Deus, esse projeto de Deus. Terceiro, nós somos alvos de uma mensagem e temos essa mensagem na nossa vida, a pregar ao mundo que pode transformar vidas, que reconcilia a criatura com o seu Criador e que inclui ela no povo de Deus. Seja fiel a isso. Pregue essa mensagem. Nós devemos ser fiéis em anunciá-la. Todos nós, não somente ministros do Evangelho, presbíteros, diáconos, mas todo o povo de Deus. Veja só, Deus concedeu dons e talentos a todo o corpo de Cristo, para servir na igreja, no corpo, para a edificação dos santos. Agora, testemunhar é igual para todos. É um mandamento, é um imperativo. Vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Anunciem as boas novas. É parte da natureza cristã. A igreja é missionária. Todo cristão, dizia Charles Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou ele é um missionário ou é um impostor. Porque faz parte da identidade cristã, da nossa natureza. Ainda que nos custe a perseguição, ainda que nos custe a prisão, mas mantenha-se fiel, como o apóstolo Paulo. Hoje somos herdeiros das promessas de Deus, herdaremos a eternidade, juntamente com todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Eu queria dizer algo aqui para vocês e para aqueles que me assistem. Independente do que você esteja passando hoje, da situação que você esteja enfrentando, por mais difícil que seja e que está sendo, não desfaleça, não desanime. Isso terá um fim. Uma hora isso vai terminar. Esse mundo vai passar. Confie no Senhor. Confie, Deus tem um projeto, tem um plano para todas as coisas debaixo do sol. Ele está levando a cabo o seu projeto da história da redenção. Nada passa desapercebido por Deus. Deus tem o controle. Deus governa esse mundo e guia os acontecimentos do maior ao menor, do macro ao micro, com mão poderosa, com mão forte. Nada acontece na sua vida sem que não seja da vontade de Deus. Nenhum acontecimento. Por isso confie no Senhor. Você tem promessas eternas, incomparavelmente maior, para se regozijar. Não desfaleça o coração. Outra coisa, você faz parte da igreja. Essa é a igreja, é o povo de Deus. Se deleite nisso. Se deleite nisso. Eu vou deixar para falar disso quando chegarmos no capítulo 4 um pouco mais. Se deleite na igreja. Essa é a igreja que Deus concebeu na eternidade. Se envolva na igreja, ame a igreja. Não se afaste da igreja.
Veja, sangue foi derramado pela igreja. O sangue do Cordeiro. E por último, creia nessa mensagem se você ainda não creu. Porque ela resultará em perdão de pecados, vida eterna, e você fará parte do povo de Deus, o povo mais feliz desse mundo, que herdará o novo céu e a nova terra. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.